Olá, boa tarde. Boa tarde, Gabriela. Você está por aí? Olá, Gabriela. Me ouve agora, professor? Olá, Gabriela. Boa tarde. Está ouvindo, professora? Sim. Meu microfone está com problema aqui para poder ativar. Eu estou mandando mensagem, mas eu acho que a senhora não está conseguindo ver a mensagem no chat. Não, só está escrito boa tarde, sim. Aí a senhora pergunta, está me ouvindo? Aí eu respondi, sim, Ah, sim, eu estou ouvindo você. tá bom. Mas você não tem, a sua câmera não está funcionando. Hoje eu não estou no meu notebook, eu estou no trabalho. Ah, Aí a entendi. câmera daqui não está funcionando muito bem, não. Peço desculpas por isso. Não, não tem problema nenhum, não. Mas você está com alguma dúvida na parte dessa matéria de assistência e família? Por enquanto, não, professora. Continuo lendo as disciplinas, as unidades, né? Mas por enquanto não me surgiu, não, Ah, que nenhuma bom. dúvida específica. Então, a gente hoje vai falar sobre o CARD 3, que é sobre planejamento, monitoramento, avaliação. E aí eu vou dar alguns toques importantes sobre isso. É de suma importância que a gente, no nosso trabalho de serviço social, a gente faça o planejamento, o monitoramento e avaliação, não só da assistência. Esse ponto está na assistência, mas não é só na assistência, é em qualquer segmento que você queira seguir no serviço social, seja trabalhando com idoso, com criança e adolescente, seja no sistema prisional, seja na justiça, seja em qualquer lugar. O planejamento, monitoramento, avaliação é de suma importância em qualquer segmento. E aí é a partir dessa avaliação, desse feedback que você vai fazer com você mesmo ou com a sua equipe que esteja trabalhando com você, é que vão acertar as arestas do que está proposto, né, no projeto lá de intervenção. Também, quando a gente fala de planejamento, planejamento no início do ano, é importante que a gente faça sempre um planejamento no início do ano, para que a gente faça as etapas, cumpra as etapas do planejamento no decorrer do ano. Assim, eu tenho certeza absoluta que a gente vai ter um serviço social, vai cumprir um serviço social mais melhor e garantir mais o direito daquele usuário que a gente esteja atendendo. Então, assim, nos lugares que eu passei enquanto assistente social, eu, é, todos os lugares, a primeira coisa, como exemplo que eu estou te dando, a primeira coisa que eu fazia sempre é o perfil do usuário que eu estava atendendo, seja ele qual for. As unidades prisionais por onde eu trabalhei, eu sempre tracei o perfil daquele preso. Era necessário que eu conhecesse o preso que eu estava atendendo. Olá, Jaqueline, boa tarde. Olá, Jaqueline, boa tarde. Também está com problemas, eu acho. Jaqueline, está me ouvindo? É, também deve estar com problema. Enfim,
Então, é necessário que a gente sempre faça o planejamento. Uma das partes do planejamento é o projeto de intervenção. E um dos projetos de intervenção que eu sempre fiz para conhecer e para ter mais segurança, vamos colocar assim, no meu atendimento, era o perfil dos usuários. Então, é de suma importância a gente traçar. Eu vi as colegas que trabalhavam em outras unidades prisionais, que faziam atendimento ao preso, mas sem conhecer quem era aquele preso. E aí, para mim, fica muito complicado eu não conhecer o meu perfil, o perfil daquele usuário que eu esteja atendendo. Ah, mas, professor, eu trabalho num CRAS que tem uma população que passa por lá mais sei lá, um exemplo, 150 pessoas por dia. Não importa quantas pessoas passem pela instituição que você esteja, que faça uma amostra daquele perfil. Pelo menos você sabe qual é a rentabilidade daqueles usuários, qual é a parte habitacional daqueles usuários, e assim sucessivamente. Então, você vai traçar, traçar projetos de intervenção baseado no perfil que você estudou. Isso é de suma importância. Então, era assim que eu sempre trabalhei nas unidades prisionais. A primeira coisa que eu chegava na unidade prisional era traçar o perfil dos presos que ali estavam, né, encarcerados. Traçando o perfil dos presos, eu sabia quem eram os familiares, quem são a família, quem é aquele homem que está encarcerado, quanto tempo ele está encarcerado, e aí eu começava a pensar nos projetos de intervenção que se adequasse mais àqueles presos, porque um preso é diferente do outro. Uma unidade prisional é diferente da outra unidade prisional. E assim foi sucessivamente em toda a minha trajetória profissional. Então, uma dica que eu dou para vocês, em termos de planejamento, de monitoramento, de avaliação do trabalho de vocês, não só da política de assistência que está se colocando aqui, mas do trabalho de vocês mesmo, porque é assim que a gente vai crescendo. Então, quando eu ia discutir com algum diretor, com alguma chefia mais alta, eu já falava para eles quem eram aqueles usuários que eu estava atendendo. Aqueles usuários fulano, beltrano, ciclano, ele tem um perfil assim, cozido e frito, exemplo, e as pessoas ficavam muito admiradas nesse sentido de eu conhecer, quer dizer, então eu utilizava um instrumento das ciências sociais, que é um instrumento de pesquisa das ciências sociais para coroar um pouco o meu trabalho, para identificar um pouco mais o meu trabalho, e essa identificação me ajudava muito a traçar novos projetos de intervenção. Eu me lembro que uma unidade que eu trabalhei prisional tinha muitos presos que tinham trabalhado, quer dizer, assim, na pesquisa que eu fiz, claro que eu não ia entrevistar uma unidade prisional com 1.000 presos, eu não vou entrevistar 1.000 presos, não vou traçar o perfil de 1.000, mas se a gente minimamente traçar o perfil de 15%, 10% daquela unidade prisional, você já sabe, você já tem um desenho quem é aquelas pessoas. E assim foi nessa unidade. Eu fiz uma porcentagem, porque era uma unidade com bastante presos, eu fiz uma porcentagem, e dessa porcentagem deu que aqueles homens já tinham passado pelo mercado de trabalho, quer dizer, então não eram homens que nunca tivessem trabalhado, mas sim tinham passado pelo mercado de trabalho, e que tinham famílias, que tinham filhos, né? Eram pouquíssimos que não tinham filhos, mas sim tinham uma família constituída, e que essa família constituída hoje, por ele estar encarcerado lá pelo delito que ele cometeu, essa família estava passando necessidade. Então, eu fiz um projeto de intervenção
para trabalhar com parcerias com ONGs, com a política que estava ao redor da unidade prisional, política social, alguma coisa nesse sentido, para ajudar no intuito de ajuda mesmo, da palavra ajuda, para esses familiares. E assim foi, gente. E aí a gente vai pensando nos projetos de intervenção que sejam bons para os próprios usuários que vocês estejam atendendo. Claro e evidente que você não pode desvincular, né? Que é o outro ponto aqui colocado no CARD 3, é a política e família. Claro e evidente que você não pode desvincular a política de assistência da família. Não, vai ser sempre, vocês vão sempre trabalhar com o familiar, mas também não só na política política social, não só na política de assistência, em qualquer política social, em qualquer segmento do serviço social, um dos projetos de intervenção mais importante é o projeto de atendimento ao familiar, seja ele, se você estiver trabalhando numa clínica de idosos, um exemplo, se estiver trabalhando num asilo, você vai ter que trabalhar com a família desse idoso. Então, qualquer segmento que o assistente social vá trabalhar, vai ter que trabalhar com a família. E é de suma importância que a gente faça essa articulação do usuário com o familiar. Quer dizer, eu sempre, nas minhas palestras que eu dou, eu sempre digo que o preso, por exemplo, tem duas muletas que o ampara para ele não entrar num parafuso da neurose dentro do sistema prisional, porque, primeiro, que ele entrou no sistema prisional pelo um delito que ele cometeu, né? Não importa qual é o delito, aí não é essa a minha questão. Enquanto assistente social do sistema prisional, não é a nossa questão julgá-lo mais uma vez. Ele já foi condenado, esse homem já passou pelo homem da capa preta que eu falo, ele já foi condenado, ele está ali naquela prisão para pagar a pena dele, e receber os benefícios que a lei o diz que é o direito. E eu, enquanto assistente social, eu tenho que fazer valer, né, o direito desse homem que está encarcerado aos benefícios que diz a lei. É isso. Agora, se ele é um assaltante, se ele roubou celular, se ele roubou a carteira, se ele matou alguém, se ele... Isso não me compete, eu não sou juíza, eu sou assistente social. Então, eu sempre digo que aquilo ali ele entrou no inferno, é um inferno, né? Quem não conhece o inferno é só visitar uma unidade prisional que vai conhecer o inferno. É o inferno e que existe duas muletas para ampará-los nesse decorrer desses anos que ele vai ficar lá no cárcere, longe da sociedade, que é a família. A primeira muleta se chama família. Se a família não der apoio a esse homem, o acolhimento que esse homem precisa, ele não consegue tirar o tempo que ele tem de cárcere direito, ele não consegue. E o outro apoio que ele precisa, o primeiro apoio de uma muleta é a família, e o outro apoio é a crença. Crença aí, eu digo, em qualquer religião, seja ela umbandista, seja ela candomblessista, seja ela católica, seja ela evangélica, seja ela gnomos, a árvore, a planta, ele tem que crer em alguma coisa, ele tem que ter uma crença em alguma coisa. E essa crença é que vai deixar ele mais calmo espiritualmente dentro daquele inferno que ele o levou para aquele lugar. Então, são duas questões muito importantes que amparam esse homem.
É a família que não pode deixar de existir, e essa crença. E o serviço social, eu estou dando exemplos para vocês perceberem como é importante, tanto a família quanto a crença. E essa família, os assistentes sociais que trabalham no sistema prisional, os assistentes sociais têm que trabalhar com a família. Um dos projetos de intervenção é o trabalho com a família. Tem que trazer esta família para dentro do cárcere, para dentro próximo ao seu ente que esteja no cárcere, entendeu? Então, esse é um trabalho do serviço social. Tem uma pergunta aqui: quando a família abandona, geralmente acontece em presídio feminino? Não é o problema do presídio feminino, porque o presídio feminino, as mulheres são abandonadas, as mulheres presas, elas são abandonadas pelos seus homens, pelos seus companheiros, isso acontece, pelos seus maridos. Há uma grande diferença entre a mulher presa e o homem preso. O homem preso, a mulher, a companheira, a amante, não abandona ele. Agora, a mulher presa, o amante, o marido, o companheiro, isso tudo abandona a mulher presa. Então, mais existe na mulher presa, por outro lado, a mãe, a avó, a tia, a prima que vai visitá-la. Isso tudo, para nós, assistentes sociais, são familiares, e que é necessário que essa presa continue recebendo esses familiares. E aí desvincula um pouco do homem com a mulher. Já num presídio masculino, é o contrário, as mulheres não abandonam os homens presos. 99% das mulheres não abandonam o seu namorado preso, o seu amante preso, o seu marido preso, o seu companheiro preso, não abandonam. Isso existe ao contrário, né? Da mulher presa, o homem abandoná-la. Agora, a mulher não abandona o homem, né? E aí a gente precisa trabalhar com essa mulher, enquanto familiar que está ali presente toda semana, todos os dias de visita, levando algum que a gente chama de sucata, os presos chamam de sucata, que é comida, que é desodorante, que é porque aquela imagem que vocês têm na cabeça do homem ao entrar na prisão, receber cobertor, receber lençol, receber travesseiro, receber com a mãozinha estendida assim. Todo filme americano tem isso. E eles receberem aquele kit de higiene, papel higiênico, pasta de dente. Aqui no Brasil não existe isso. E aí eu posso garantir para você, aqui no Rio de Janeiro, não existe isso. Quem leva uma pasta de dente, quem leva a escova de dente, quem leva papel higiênico, isso tudo é o familiar, é a família que leva. O Estado não fornece absolutamente nada. Aí você vai me perguntar, mas não é obrigação do Estado? É obrigação do Estado. Aí é que o serviço social tem que entrar. Aí é que o serviço social tem que brigar, porque está lá na lei de execução penal. Não foi a Nilvone nem o serviço social do sistema prisional que inventou isso. Está na lei de execução penal que esse homem, ao entrar no cárcere, ele tem o direito de receber o material. Ele tem direito de receber aquele kitzinho, sabe? Aquele kit que a gente vê em filme, que é a escova de dente, que é a pasta de dente, que é o sabonete, que é a toalha, que é... Isso tudo o Estado tem que fornecer, mas não fornece. Não fornece nem um colchonete. Deixa esse homem dormir na coisa. Então, o familiar é que traz isso. Então, aqui no Brasil, virou uma questão de não cumpre a família que cumpre. Quer dizer, então, vira praxes, entendeu? Assim, não, isso o Estado não fornece. Mentira, mentira e mentira. Era uma das coisas que eu debatia muito dentro do sistema prisional, é isso.
e falo até hoje em todas as minhas palestras que eu dou. A lei de execução penal, que é a lei que rege o sistema prisional do Rio de Janeiro, se ela fosse cumprida fielmente, do jeito que ela é posta, ela é a melhor lei do mundo para o preso, é a melhor lei do mundo. E aí você vai me lembrar, por que você diz isso? Porque é a lei que existe mais assistências ao preso. Existe, primeiro, assistência social. O que é isso? O que isso quer dizer? Não pode haver nenhuma unidade prisional que não tenha uma assistente social. Não pode, não pode. Se tem, é descumprimento do Estado, é descumprimento da lei, é o Estado que não está cumprindo. Então, assistência social, tem que ter uma assistente social em cada presídio ou penitenciária. Tem que ter, é lei. Tem que ter assistência à saúde em todos os presídios, todos, do Brasil inteiro, tem que ter um médico, uma enfermeira, um técnico de enfermagem e um dentista. Isso é lei, tem que ter, no mínimo, esses 4 profissionais. Isso é lei. Tem que ter uma cadeira de dentista, tem que ter um médico, tem que ter um técnico de enfermagem e uma enfermeira. Esses 4 profissionais têm que estar lá dentro da unidade prisional na parte de saúde. Está lá na lei. A lei é de 1984. Eu estou em 2023. Outra assistência é assistência material. O que é assistência material? É dar pasta, sabonete, escova de dente, o mínimo para esse homem sobreviver lá dentro. Não, alguém pode sobreviver sem papel higiênico? Então, a última unidade que eu trabalhei, acho que foi uma das causas que eu pedi minha aposentadoria, eu falei, não aguento mais ver tanta desigualdade aqui dentro do sistema. O diretor chegou ao ponto de dividir um rolo de papel higiênico para 2 presos, para o mês. Alguém pode ficar no mês com alguns metros de papel higiênico, gente. Isso é desumano. O homem pode ser o maior criminoso da face da terra, mas ele é um homem. Não existe prisão perpétua. Não existe aqui, no Brasil, pena de morte. Não existe isso aqui. Então, esse homem vai ficar preso. Que ele fique preso 20 anos, 30 anos, 40 anos, 50 anos, sei lá quantos anos ele fica preso, que foi o juiz que deu, ele necessita de dignidade para a sobrevivência, senão esse homem vai virar bicho dentro da cadeia. A outra assistência é assistência jurídica, está lá escrito, assistência jurídica. Então, ele necessita de um defensor público. Então, é necessário que todas as unidades prisionais tenham um defensor público para defendê-lo. Se ele tem advogado, ótimo. Fique com seu advogado particular. Mas quem não tem dinheiro para pagar advogado particular tem que ter um defensor público. Então, são assistência psicológica. Toda unidade prisional precisa de uma psicóloga. Então, são assistências que estão lá escritas na lei de execução penal. Isso não é cumprida. Então, a assistência familiar, que a gente chama, é de suma importância. Então, assim, política e assistência, que era o outro card que está lá na disciplina, não é só a família não é só importante na assistência, a família é importante em todos os segmentos do serviço social. Não tem como você trabalhar em qualquer que seja o segmento. Ontem mesmo eu estava conversando com uma assistente social de Manaus, e ela é especialista em indígenas. Ela trabalha com índio, e ela mesma estava falando, não tem como eu trabalhar com os índios se eu não trabalhar com a família
com aquela tribo que eles chamam da tribo do índio. Então, qualquer segmento que você vai trabalhar, qualquer um segmento que você vai trabalhar com família, tá? Então, o trabalho do assistente social com as famílias é de suma importância, não tem como a gente dirimir isso. A outra questão de suma importância são as instâncias de articulação e pactuação no âmbito da política de assistência. Ontem morreu uma assistente social muito importante no SUAS, na criação do Sistema Único da Assistência Social, SUAS, que é a Simone. Simone foi uma das fundadoras do Sistema Único de Saúde, uma assistente social aguerrida, uma assistente social militante dessa política de assistência. Então, assim, é de suma importância que quando a gente vai trabalhar também em qualquer segmento, a gente tenha a política de assistência, assim, ao nosso redor. Então, a política de assistente, o SUAS, tem que estar sempre ao nosso redor e a gente tem que estar sempre sabendo. Então, eu sempre digo, nas minhas falas, nas minhas palestras, que a gente precisa de uns 3 livros básicos do serviço social, não só do serviço social, mas livros básicos que você precisa ter na sua mesa de trabalho, junto com você, carregando com você. Uma é a Constituição, porque se você é uma profissional garantidora de direitos, que esse é o nosso papel, garantir o direito daquele usuário, esse é o nosso dever. É o nosso objetivo primordial, principal, quando vocês estiverem atuando. O que eu tenho que fazer aqui? Eu estou trabalhando eu estou inventando aqui, no Souza Aguiar, como assistente social do Souza Aguiar. Vamos lá, que você arrumou um emprego lá no Souza Aguiar. Qual é o meu objetivo aqui? É garantir a saúde a esses usuários, é garantir os primeiros socorros a esses usuários. Se eles batem aqui na emergência, eles têm que ter a melhor emergência. Então, para isso, eu vou trabalhar igual a louca para ser uma das melhores emergências do coisa. Então, a emergência não só da saúde, mas social também. A gente precisa pensar nisso. Então, assistente social, eu aplaudo, por isso que eu sempre dou esse exemplo, que eu aplaudo de pé as colegas que trabalham nas emergências dos hospitais municipais e estaduais, que é Souza Aguiar, Miguel Couto, aquele lá do Meyer, que eu não sei o nome direito, não, esqueci o nome. Aquele lá da Paulino Werneck, acho que Paulino Werneck, na Ilha do Governador, todas as emergências que existem no Rio de Janeiro e que tem assistente social nas emergências trabalhando, eu aplaudo de pé, porque elas têm que dar pingo em nó, porque os problemas sociais que surgem é muito grande nas emergências, muito. E elas têm que ter uma perspicácia muito grande, um pensamento rápido muito grande do que fazer. Uma vez eu estava na emergência com meu filho do Souza Aguiar, que é um hospital público, vocês sabem, é um hospital. E eu entrei com o Eduardo, meu filho, porque ele quebrou a perna no jogo de futebol, e a gente sabe disso. Primeiro lugar, a gente leva para emergência, depois a gente procura um hospital particular, né? A gente vai para o plano de saúde, mas a primeira entrada no hospital público, e eu estava lá sentada com ele esperando lá para ser atendido, e aí eu vi a médica, um médico gritando. Tinha um adolescente, devia ter uns 12, 13 anos, adolescente na maca, gritando, urrando de dor, por conta que eu imagino, porque eu não sou médica, mas eu imagino que ele tenha quebrado uma perna, um braço, alguma coisa nesse sentido. E aí o médico gritou com a enfermeira, chama social, que eu vou, como é que é? O cara do gesso lá ia engessar, vou engessar o braço dele e depois a assistente social tem que dar conta dele, ele tem que sair da emergência para entrar outro na emergência.
Então, para você ver, a rotatividade é muito grande. Não adianta chamar assistente social e falar, não, doutor, deixa ele aí deitado. Não, é leito. Então, tem que ter uma alta rotatividade, elas têm que trabalhar muito, ter um suporte enorme ao redor delas, porque senão elas não conseguem fazer o trabalho. Então, eu aplaudo de pé. Então, é isso que eu queria falar para vocês hoje. Alguma dúvida, gente? Oi, gente, tem alguma dúvida? Oi, oi, alguma dúvida? Gabriela? Professora, esses profissionais na área da saúde, de hospital principalmente, a minha dúvida, eles vão estar sempre articulando ali numa ação multidisciplinar com a psicologia, por quê? É notório e sabido que dentro do hospital o saber médico, entre aspas, né, ele, muitas das vezes, ele se coloca acima de qualquer outro saber, da psicologia, do serviço social, e às vezes até eles cometem alguns equívocos com isso. É, mas na nossa prática dentro do hospital, a gente está sempre trabalhando de forma multidisciplinar ou não? É forma separada mesmo? Multidisciplinar, Gabriela, que Ou me melhor, perguntou, né? multiprofissional, desculpa. Multiprofissional, Gabriela, depende do caso. Por exemplo, esse caso que eu passei, esse exercício, esse caso que eu passei para vocês, que é verídico, não tem como a assistente social falar com a psicóloga de plantão, escuta onde a gente vai colocar esse menor, esse adolescente. Não. A psicóloga vai falar assim, ele não tem nenhum problema psicológico. Isso é problema social. Então, o assistente social tem que trabalhar só. Ela tem que ter uma rede muito grande, para ter uma perspicácia grande e pensamentos rápidos do que fazer para tirar aquele leito ali, entendeu? O trabalho multiprofissional que você diz é com pacientes acamados, que estejam na enfermaria, pacientes oncológicos, pacientes que fizeram cirurgia. Agora, assistente social de emergência, que fica na emergência 24 horas, entra baleado, sai baleado, entra com faca, sai de faca. O médico cuida da parte médica, esse paciente vai para a enfermaria, tem que chamar a família. Às vezes a família não sabe nem que ele está dentro do hospital. Quem vai procurar isso não é enfermeira. Quem vai procurar isso é assistente social. Pode ficar certo disso. Porque a enfermeira vai falar assim, assistente social, dona Gabriela, tem aqui um paciente que já está aqui há 3 dias, sem nenhum familiar, por favor, a senhora veja aqui o problema dela. É isso que vai acontecer. E aí é a agulha do palheiro. É agulha no palheiro. Sabe aquela palha e tem uma agulhazinha? É a gente que tem que dar conta disso. Então, assim, por isso que eu aplaudo essas colegas que trabalham nos hospitais de grande porte. Souza Guiar, Miguel Couto, aquele lá do MEA, que eu esqueço o nome, Penha, esqueço o nome, que são alta É Salgado rotatividade. Filho? Salgado Filho, justamente, Salgado Filho, é alta rotatividade, que precisa de uma equipe de assistentes sociais. Claro, é evidente que não tem uma assistente social, tem várias assistentes sociais. Eu sei porque, nós, por exemplo, aquele hospital da Posse, lá em Nova Iguaçu, ali tem uma equipe de assistentes sociais, acho que são 20, ou mais de 20 assistentes sociais ali dentro, cada uma num andar. Na emergência tem um montão de gente. Claro, evidente, você tem uma equipe muito grande, né? Mas é o serviço social que tem que dar conta disso, entendeu? Está respondido, Gabriel? Oi? É que tá o microfone aqui, fica difícil de ativar, professora. Ah, Tá sim. sim, mas durante a sua fala me surgiu uma outra dúvida. E quando Ah, essa pessoa for aquelas pessoas que infelizmente vivem em condições de extrema miséria como moradores de rua?
Porque a senhora está Aí, falando, porque o é, assunto aqui é família, né? É chamar a família e sim, etc. Mas nesse caso, aí como que ficaria? é você trabalhar com a rede. Você tem que trabalhar com a rede. Ok. Não tem outra forma, porque mesmo essa população de rua, que a gente tem uma população de rua que a gente tem problemas com alcoolismo, problemas com drogas, problema de doença mental, né? Muito Uhum. grande, né? Uma população de rua bastante adoentada que a gente tem hoje no Rio, pelo menos no Rio de Janeiro, não sei nos outros lugares, mas no Rio de Janeiro muito adoentada, principalmente esquizofrênicos, muita esquizofrenia. E que, às vezes, essa família meio que expulsou esse doente mental para ruas, né? E aí é trabalhar com a rede, trabalhar com os CAPs, procurar CAPs, e aí trabalhar com a colega do CAPs, e assim sucessivamente. Então, a sua rede, quem trabalha na assistência, a sua rede tem que ser enorme, mas não abro mão de procurar a família e trabalhar essa família, conscientizar a família que o problema, no exemplo da Dona Maria, que está na rua, o problema da Dona Maria é do Estado rever isso, sim. Dar o apoio institucional, sim. Agora, o apoio familiar, quem tem que dar é a família. Isso nada impede que o trabalho não seja concomitante, você trabalhar no suporte estadual, mas também tem que trabalhar o suporte familiar dessa família, ajudar a Dona Maria, um exemplo que eu dei aqui, entendeu? Mais alguma dúvida, gente? Não, professora, por enquanto não. Jaqueline, alguma dúvida? Alguma pergunta? Ah, então tá ótimo, gente. Então, se vocês não têm dúvida, eu falei dos 4 pontos do CARD 3, e aí qualquer coisa eu estou à disposição de vocês, em termos lá no fórum, que vocês queiram perguntar, ou também, eu vou botar aqui no chat, eu vou botar no chat o meu e-mail, porque qualquer coisa que vocês queiram me perguntar, também pode ir por meu e-mail, sem problema nenhum de me perguntar, tá bom? Que às vezes não querem colocar no fórum alguma pergunta, niovone505@gmail.com, tá? É só me mandar um e-mail ou meu WhatsApp, que é 994348844. Também pode mandar um zap para mim que eu respondo sem problema nenhum. Tá bom assim? Então, se vocês não têm Sim, mais. professora. Só não desliga, não, porque para eu copiar aqui, porque Sim, se a senhora desligar, a mensagem apaga. tá? Por Não, pode favor. copiar. Só um segundinho. Foi, professora. Foi? Então tá bom. Foi. Boa tarde e até o É, próximo encontro. E qualquer coisa é só entrar em contato comigo através do e-mail ou através do WhatsApp, tá bom? Beijos e ok, abraço. professora. Tchau, Tchau, tchau. tchau.